Aleluia. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? O que você veio buscar aqui nesta noite? Qual é a sua expectativa aqui nesta noite de estar na casa de Deus, na casa do Senhor? Né? O que você veio ouvir? Será que nós estamos aqui para ouvir uma massagem em nós mesmos, não é? Ou será que nós queremos ouvir uma voz, uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor? Amém? Nós já louvamos, já adoramos o nome do Senhor, né? E eu creio que nessa noite nós precisamos estar rendidos a Ele. Precisamos estar, sabe, queridos, desarmados para que Ele venha e faça a sua obra sobre nós. Amém? E eu quero que você, sabe, seja livre nesta noite, sabe? Não pense em nada lá fora, não pense na sua semana que já começou hoje, né? Mas eu quero que você seja livre, conecte-se com o Senhor, aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você faça uma oração agora. Ore a Deus pela sua vida. Talvez você esteja do lado da sua esposa, ou talvez você está com um amigo, mas esqueça um pouquinho e pense em Deus agora, você e Deus. Peça para que o Senhor esteja falando com você nesta noite. Peça para que a glória dEle venha neste lugar, porque nós aqui não temos nada para oferecer, nada para dar, mas nós necessitamos desta glória. Nós necessitamos dessa presença, como foi cantado nessa noite. Nós precisamos realmente ser envolvidos pela glória do nosso Rei, do nosso Jesus. Senhor, nós queremos nos abrir totalmente a Ti. Talvez nos abrimos só por uma parte da nossa vida, mas nós queremos nos abrir completamente para Ti nesta noite. Queremos nos abrir totalmente para o Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Por favor, Espírito Santo, muda o entendimento nosso aqui, o entendimento que é humano, que é racional, que é limitado, e abre o entendimento espiritual nesta noite. Abre o entendimento aqui, de que a glória do Senhor possa vir sobre nós. Por favor, meu querido Espírito, nós precisamos da Tua graça nesta noite. Nós necessitamos da Tua glória nesta noite. O Senhor é livre para falar no nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis. Se você puder ficar em pé, fique em pé um pouquinho mais, só, por favor, querido. Amém? Abre comigo em Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Gênesis 26, versículo 1 diz assim: houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi à cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Versículo 2: o Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nessa terra e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai, Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era a sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Amém. Pode se assentar. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Na verdade, estamos aqui para cultuar o nome do Senhor, para adorar o seu nome. Amém? Para engrandecer a Ele, para dizer que Ele é a pessoa mais importante deste lugar, para dizer que Ele é sublime, Ele é tremendo, exaltado é o nome dEle.
lindo e maravilhoso é a sua presença. Não existe presença melhor onde estar do que estar na sua presença. Então estamos aqui no propósito de, em primeiro lugar, de adorar o nome do nosso Rei, de exaltar Jesus como nosso Senhor. Então, eu comecei a ouvir Deus lá nos Estados Unidos. Eu estava numa pregação, numa ministração, e o Senhor falava comigo sobre Josué. E Josué é um dos personagens que eu mais gosto da palavra. E aquela pastora pregava sobre Josué e ela falava também sobre o maná, também sobre a terra prometida, que muitas vezes a igreja do Senhor está se contentando somente com o maná, e está se satisfazendo somente com o maná, que é o alimento diário, que são as providências diárias. Mas o Senhor tem muito mais para a sua igreja brasileira. O Senhor tem uma terra onde mana leite e mel, onde habita riquezas constantemente. E nós olhamos para Josué e vimos que Josué foi o libertador, o homem que pisou na terra prometida. Mas ela ministrava a nós, como igreja, naquele lugar, que muitas vezes a igreja, ela entende sim sobre a terra prometida, mas ela se depara, obviamente, com um muro. E aí nós olhamos para a passagem e a gente olha o muro de Jericó. E muitas vezes nós, para entrarmos nessa terra prometida, no primeiro muro em que nós olhamos, nos colocamos, já nos desanimamos. Mas esse muro vai cair em nome de Jesus. Aleluia! Esse muro já está derrubado em nome de Jesus. Todo o sacrifício já foi feito por Ele na cruz. O véu foi rasgado e tudo se fez novo. E Ele te deu libertação. Ele te faz uma nova vida, uma nova história. Aleluia. E ontem, a Aline postou um vídeo para mim, do pastor José Rodrigues, já no início da semana, quando a gente chegou quarta-feira, e eu não pude ler, a gente chegou muitas coisas a fazer, corrido, e eu acabei vendo esse vídeo somente ontem ou sexta, acho que foi na sexta já. Foi ontem, né? Ontem. E eu parei um instante, quando eu fui estudar a palavra, eu falei, vou ver esse vídeo. E o Senhor acabou comigo, porque aquele homem é um homem de Deus, é um homem que realmente tem pregado a verdade para o Brasil, e até fora do Brasil. Aquele homem deixou a carreira dele de medicina. Aquele homem podia se aposentar, poderia, como ele mesmo falou, poderia estar na frente de uma televisão, bem de vida, mas não. Ele tem renunciado à sua vida todos os dias, por causa do perdido, por causa do reino de Deus. E ele ministrou assim aquela palavra, que falava sobre obediência, falava sobre relacionamento com Deus. E aquilo lá me pegou de cheio, irmãos. Eu vi que eu sou um nada mesmo. Que eu sou um Zé Mané. Com todos, os Zé são gente boa, né? Mas é uma expressão, não é? Mas a gente viu que a gente não é nada mesmo. Que nós necessitamos a cada dia da sua glória, da sua presença. Que nós somos realmente um verme. Perdão da palavra, mas nós somos. E quando comecei a preparar essa palavra, o Espírito Santo me exortava, falava comigo. Porque muitas vezes é muito fácil você falar em obediência, em relacionamento, mas você viver isso na sua vida, no dia a dia, não é nada fácil. Ele estava ministrando para alguns pastores, não eram tantos pastores, mas eu acredito que tinha uns 50 pastores. No vídeo dava para ver mais ou menos 50 pastores, eu acho. E chegou um momento na ministração dele, 1h30 de ministração, ele falou assim, irmão, fecha os seus olhos um pouquinho. Ele falando sobre relacionamento com Deus. E ele falou, irmãos, fecha os olhos um pouquinho. E ele falou assim, eu quero que todos fechem os olhos um pouquinho. E eu quero perguntar para você, quantas horas de oração você tem com o seu Senhor? E ele perguntou, ele foi mais ousado, quantos tem 5 horas de oração? Levante a sua mão. Irmãos, não foi constrangedor, porque a câmera não mostrou, só ele viu. 4 horas de oração, quantos? 3 horas de oração, 2 horas, 1 hora, nem 1 hora de oração. E ele pôde falar, irmãos, para frente, que tinha uma pessoa, um pastor, que tinha 2 horas de oração por dia.
E isso fala de relacionamento com o nosso Deus. Isso fala de intimidade com Ele. Quando você tem uma intimidade com alguém próximo de você, um amigo, ou talvez a sua esposa, o seu marido, você tem horas com ela. Eu viajei com a Aline agora, nós tivemos horas juntos. Quase me matou de tanto andar, meu Deus. E me deu uma dor de barriga, irmãos, naquele lugar. E tudo aconteceu, mas a glória do Senhor estava com a gente. Então eu estava com ela todo momento, de mãozinha dada. Assim ela gosta, irmãos. Não pode ser, tem que ser daquele assim. Existe uma intimidade entre eu e a Aline. Nós conversamos horas, no hotel, no metrô, no ônibus, no carro, onde a gente andou. Então nós estávamos conversando todo momento. E isso é uma intimidade, é ou não é verdade? Isso é ter amizade, isso sabe, é ouvi-la, é eu falar, ela falar comigo. E o Senhor começou a me falar forte ontem, meu Deus. E comigo, como está o relacionamento comigo? E sabe, irmãos, é um chacoalhão que o Senhor quer nos dar. Porque nós precisamos, se nós nos dizemos filhos de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos manter relacionamento com Ele, amém? Nós precisamos ter intimidade com Ele. Porque senão a nossa vida vai ser uma mesmice. E hoje eu estava em casa com a Aline no domingo, pleno domingo. Eu cheguei do futebol com as crianças. A gente estava brincando de futebol. E ela fazendo o almoço, ela falou, estou inconformada, nós estamos do mesmo jeito. Ela fica brava de eu expor, mas não tem problema. Depois ela me acerta com ela. E ela estava inconformada porque nós não podemos voltar ao velho da maneira errada, do jeito errado. Mas nós queremos sim pagar um preço de intimidade com Ele. Igreja do Senhor, Igreja Betel, não dá mais para ter uma intimidade, um relacionamento de poucos minutos com Ele, de uma oração, de almoço ou de jantar. Mas nós precisamos entender que se queremos Ele em nossa vida, precisamos ser sim íntimo com Ele. Então, queridos, o Senhor me impactou, o Senhor mexeu comigo. E hoje eu falei para a Aline, eu quero ficar pelo menos uma hora, nem que eu faça nada, mas eu preciso estar com Ele. Então, queridos, o Senhor quer trazer. E eu começava a orar, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor precisa trazer uma igreja madura nesses dias para entender o propósito do reino, porque senão nós não vamos entender esse propósito. A outra vez que eu ministrei, eu falei um pouquinho sobre bebê, lembram, queridos? Sobre José. E nós precisamos sair do leite, urgente. Precisamos ir para a comida sólida. Aleluia. A palavra de hoje tem um tema que diz poços ou fonte. Se você estiver marcando, e eu quero te motivar, você trazer um caderno, ou o seu celular, ou o seu iPad, e escreva, porque é bom, eu aprendi isso com outros pastores, de escrever tudo, e é muito bom. Poços ou fonte? Aleluia. Será que tenho cavado poços para ter a presença de Deus? Porque quando você vai cavar um poço, você está querendo, a intenção sua é o quê? É buscar água, é ou não é? A água te lava, a água te cura, a água precisa ser cavada. Será que tenho cavado poços para ter a presença de Deus? Ou será que existe dentro de mim, de você, uma fonte inesgotável, que não para, ela se renova todas as horas, todos os momentos, a ponto até de você querer emprestar a água para outros, porque a água não para, existe uma produção dentro de você, é uma presença de Deus, que reproduz muita, muita, muita água. Então, em qual ponto nós estamos? Tanto um como o outro é bom, porque se você vai cavar um buraco, um poço, você vai encontrar água. É ou não é verdade? Eu chamo o Rony aqui, Rony, vamos cavar isso aqui porque, né, nós precisamos de um reservatório de água para mandar a água para abençoar pessoas. Vai ser uma bênção, vamos cavar.
mas vai gerar o quê? Muito esforço físico. É ou não é verdade? Olha o que diz em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva. Coloque a mão no seu coração e diga: rios de águas vivas. Aleluia. Em João 4,14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar, para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ler logo esse capítulo de novo. Queridos, o que significa poços? Poços são cavidades profundas, abertas na terra, contendo água. Então, se você observar no Velho Testamento, cavar poços, tinha muito cavar poços. Na antiguidade, era buscar um bem precioso, era até muito mais do que o ouro, era muito mais valioso do que de qualquer coisa. A água tinha muito valor, até hoje, né? Hoje você vai comprar uma garrafinha de água, custa quanto? R$2, não é? Mais caro que R$3, não é? R$2, não sei. Mas custa caro. A água é um bem valioso. E dizem que a água vai acabar da terra, não é? Falam isso, não é? Que vai exterminar. Até lá, eu já estou com Jesus, não é, amém, irmão? Nós vamos estar com Jesus, não é? Mas olha só, era um bem precioso. E essa água, ela provinha o quê? Ela provia sustentação. Provia sobrevivência para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida do povo. Amém? E esse texto que nós lemos aqui, o contexto dele fala sobre Isaac. Isaac era filho de Abraão. Isaac, o filho da promessa. Isaac era casado com Rebeca. Tinha 2 filhos, não é? Esaú e Jacó. Aquele que comprou a primogenitura, não é? Por um prato de lentilhas. Mas Isaac precisou sair do lugar que ele estava, como diz aqui o começo, capítulo 26. Isaac precisou sair dali porque ali começou a ter fome, a não ter água. Então o Senhor apareceu a Isaac, né? E falou a ele: não desça para o Egito, fica na terra que eu te indicar. Aleluia. Eu vou ler aqui rapidinho para a gente só, o versículo de 1 a 6. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e eu abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. E assim, Isaac ficou em Gerar. Agora, Isaac foi para Gerar e de cara encontrou com Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E Isaac, irmãos, tinha a bênção do Senhor, tinha a bênção de Deus, amém? E olha só, Isaac então começou a se destacar. Se você começar a estudar a palavra, Isaac começou a entender que Deus estava com ele, que tudo aquilo que ele colocava as suas mãos acontecia. Olha só, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Está no versículo 12 e 13 esse tema, esses 2 versículos, né? Então, Isaac, sabe aquela palavra que nós ministramos, que a bênção do Senhor é você que leva, não é o lugar, que você aonde chegar, ali começam a habitar a bênção de Deus, não porque o lugar é diferente, ou porque ali existe uma unção diferente, a unção do óleo, a unção da água, mas você é a bênção, você é a porção de Deus. Então Isaac, ele estava dessa forma, onde ele estaria obedecendo aquilo que Deus colocava para ele,
acontecia. Senhor, eu quero te perguntar essa noite, como tem sua vida, como que está o teu coração, a sua vida? Tem acontecido? Você tem sido homem e mulher de Deus? E eu não quero dizer só da bênção material, riquezas, como Isaac teve, mas até mesmo emocional. Será que quando você vê pessoas em volta de você, passando por dificuldades, situações, você tem uma palavra de alento, uma palavra de paz, uma palavra do Senhor? Será que você tem condições de trazer uma palavra que edifique? Então Isaac, ele vivia isso. Isaac continuou a prosperar no Senhor. Amém? E sabe, queridos, Isaac começou a incomodar o povo filisteu. Se você estudar o texto, o capítulo completo, você começa a enxergar que Isaac começou a incomodar, o povo começou a ficar incomodado pela prosperidade dele. O povo começou a olhar, peraí, o que esse cara tem que nós não temos? E o rei, a história conta que o rei, o versículo 14, então, Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois você já é poderoso demais para nós. Sabe aquele ambiente que você não está bem-vindo? Aquele ambiente que as pessoas olham para você de cima embaixo e você não está se sentindo bem, sabe esse ambiente? Isaac acho que viveu esse ambiente. Tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo acontecia, porque a bênção de Deus estava com ele. Mas ele começou a incomodar os filisteus. Começou então a ver os filisteus se levantarem contra ele. O que esse homem tem? E lógico que o rei se sentiu incomodado porque era o seu povo, mas alguma coisa chamava atenção, e nós vamos ver para frente. Alguma coisa chamava atenção naquele rei. O que esse homem tem que nosso povo não tem? Né? E eu quero dizer para você que nós, como igreja do Senhor, quando estivermos nas ruas, quando estivermos fazendo trabalho social lá no Morar Bem, quando estivermos sexta-feira que vem lá na rua com os moradores de rua, as pessoas precisam ver em você algo novo, algo diferente, algo que chame atenção. Queridos, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero que, sabe, as pessoas olhem para você e falem: Amanda, o que você tem, que eu quero ser igual a você. Rony, o que você tem, que as coisas acontecem na tua vida. Nós precisamos disso. A glória é dele. A glória é dele. Se estamos assim ou assado, é porque ele te fez assim. É porque ele te levanta e ele te levantou. Então, queridos, nós precisamos viver uma igreja que entenda o propósito. E Isaac entendeu esse propósito. Então Isaac foi parar aonde? Foi parar num vale. Isaac foi convidado a se retirar. Era propósito de Deus, amém, queridos? Você tem se convidado, tem convidado, alguém tem convidado você a se retirar? Aleluia, é o propósito do Senhor, é o propósito de Deus. Isaac então partiu para o vale de Gerar. E vale fala do que, irmãos? O que fala de vale? Tem uma cidade, de dor. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Santa Maria. Alguém conhece Santa Maria? Alguns conhecem, né? Santa Maria, ela fica dentro de um vale, né, Luiz? A gente já foi lá. Tudo em volta dela é morro. Você chega nela, é uma serra. E é uma cidade grande. É uma cidade, mas fica num vale. É uma cidade cheia de morro também. É uma cidade, eu não gosto daquela cidade. Não tem ninguém de Santa Maria aqui, né? Mas é uma cidade bonita, tal, mas é um vale. É uma cidade que é assim, muito quente, muito calor nessa cidade. E o que a Joyce falou, vale fala de dor, vale fala de lutas, vale fala de recomeços, vale fala de humilhação, vale fala muitas vezes do desemprego, né, Amanda? Mas um dia aparece um novo tempo na sua vida, né, minha irmã? Amanda está empregada, né? Para a glória de Deus, glória a Jesus. Vale fala de traições, vale fala de amarguras, de abandono, de invejas. E foi exatamente isso que fez Isaac sair do seu lugar, de Gerar, para ir para o vale de Gerar. Então, queridos, qual é o vale que nós estamos vivendo hoje? Qual é o vale que estamos vivendo? Qual é a luta que estamos vivendo?
Eu ouvi outro dia que se a igreja do Senhor não estiver vivendo em dificuldade, em lutas, sabe, alguma coisa não está legal, porque nós precisamos todos os dias, entende? Nós precisamos todos os dias ser aprovados, passar pelo fogo, pelo teste, é ou não é verdade? Se está tudo bem, eu já pego você aqui, ó, o relacionamento com Deus, como é que está? Você tem 1 hora por dia com Jesus, de oração? Você tem 2 horas por dia? Então já temos uma luta, vamos dizer assim, porque é uma luta, o nosso tempo. Então o vale fala de tudo isso. Eu e você hoje estamos em qual vale da tua vida, da nossa vida? Agora, como que podemos ser abençoados no vale? A resposta é cavar. Se a tua Bíblia está aberta em Gênesis, acompanha comigo lá o versículo 18 e 19. Diz assim: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Em outra tradução diz assim, 18, 19, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias do seu pai, e que aqueles que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu o mesmo nome que seu pai lhe dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali uma grande veio d'água. Aleluia. Então a resposta de você estar no vale é você cavar. Cavar. Eu estou no vale, numa sequidão, sem água. O que eu tenho que fazer? É cavar. Aleluia. Achamos a resposta. Precisamos cavar. Aleluia. E quando cavamos com o auxílio de Deus, e quando entendemos que precisamos cavar no deserto, águas vão vir, águas vão brotar, o rio de Deus vai vir sobre você, amém? O rio de Deus vai vir sobre a tua vida. Você não vai ficar sem água não, com sede não, sem a água, você vai beber, água fresquinha. Isaque não parou, Isaque não esmureceu, ele não se intimidou, ele não se lamentou, ele não murmurou, mas ele foi cavar, ele cavou. Sabe, queridos, há muitos por aí morrendo, porque pararam de cavar os seus poços, desanimaram, encontraram muralhas de Jericó na sua frente e já desanimaram, ou às vezes a circunstância, a emoção, fez ele parar, ou talvez uma doença física fez ele parar, ou ele se entregou. Então, muitos por aí morrendo, porque pararam de cavar os seus poços. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. Existe um caminho, um atalho que o Senhor Jesus preparou para mim e para você, onde existe essa água viva, essa água que cura, essa água que nos lava totalmente. Sabe, queridos, Isaque tinha o legado do seu pai. Ele foi exatamente nos lugares que seu pai já havia um dia cavado. Outro dia eu ministrei aqui sobre legado, que nós temos deixado para os nossos filhos. Qual é o legado que você tem deixado para o seu filho natural, para o seu filho espiritual? Abraão deixou. Sabe, mesmo que os filisteus tivessem entulhado, e já havia se passado 100 anos, mas valeu o legado de Abraão sobre a vida de Isaque. Então aqui me diz que as marcas da obediência e do trabalho continuavam ali, como um memorial, querido, como uma memória para o seu filho Isaque. Mas vamos lá, olha o que diz comigo, vem comigo lá em 20, versículo 20. Todavia os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Isaque enfrentou o primeiro embate. Já havia causado inveja, ciúmes lá em Gerar, porque tudo que ele colocava a sua mão acontecia. Ele foi para o vale,
aconteceu, já encontrou resistência. Aqui no versículo 20 fala que os pastores de Gerar começaram a discutir, não, essa água é minha, essa água é nossa. E houve então a discussão entre eles. E Ezeque, como diz aqui a palavra, significa discussão, discórdia, desinteligência entre várias pessoas. Sabe, queridos, o que eu tenho entendido nessa palavra, até ouvindo o pastor José Rodrigues, ele falou um pouquinho, quando entendemos em que temos poços, que somos proprietários de poços, somos dono, e com certeza vamos ter situações humanas para discutir, como teve aqui. Muitas vezes o domínio que temos vão nos trazer brigas de poder, e aí começa a sair do propósito do Senhor, porque discussão é um fruto de obra de carne. Está lá em Gálatas 5:20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, obras da carne. Aquilo que era muito bom começou a ser um tormento na vida de Isaac. Aquilo que era abençoador começou a ser um problema, porque aí eu era dono do poço, e os meus líderes, os meus pastores já estavam discutindo com outros. E sabe o que nós estamos vendo? Que igrejas por aí estão se enfrentando, estão se brigando por posições, por pessoas, por politicagem. E aí começa a fugir o propósito do Senhor. As almas, as pessoas não são minhas, não são de pastores, mas são do Senhor, do nosso Senhor Jesus. Sabe, tem um texto em Filipenses 1,17 que fala: aqueles que pregam Cristo por ambição, egoísmo, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo falava isso à igreja. Então a briga, a discussão nos leva ao quê? A inimizade. Olha o que diz o versículo 21. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam, e por isso o chamou de Sitna, que significa inimizade. Aleluia. Inimizade, aversão, andando ao contrário de outro. Então nós tivemos duas situações que houveram depois de Isaac ter saído daquele lugar, indo para o vale de Gerar. Então ele encontrou aqui duas situações. E eu comecei a entender que quando somos donos de alguma coisa, vamos sim ter situações adversas para administrar. Tudo porque somos donos de posses e poços nessa história. Porque somos proprietários. E aí você olhando que somos proprietários, é porque estamos tratando de nós mesmos. Eu não estou falando que é errado ter as coisas, não é isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que a responsabilidade de você ter algo, e de você separar esse algo que é seu, mas que você tem permitido em o Senhor dirigir, em o Senhor ser dono antes de você até mesmo, pode ser um problema sim. Sabe, queridos, nós vemos alguns versículos aqui, diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 2 e 4, diz: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. E aqui diz no final: mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Começa a ter uma contaminação no coração do homem. Começa a haver uma soberba, entende? Não foi o caso de Isaac, eu não quero que vocês entendam o que eu quero dizer, a separação. Mas Isaac começou a enfrentar situações adversas. Agora, como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos nos sustentar? Como que Isaac, nos dias de hoje, poderia se sustentar? Se aonde ele estivesse cavando poços, ele teria problema, ele teria dificuldade, ele teria discussão, ele teria inimizade. E o Senhor me levou a pensar que poços, muitas vezes são águas contaminadas. Estamos brigando por algo,
onde há contaminação, porque ali houve mão humana, porque ali houve sementes de discussão, sementes de inimizade. E o Senhor quer ministrar no nosso coração essa noite, que a água que Ele tem para nos dar é uma água pura, uma água limpa, uma água assim que nos cura e que nos leva à sua presença. Eu quero dizer para os irmãos que fonte é o caminho. Poços está no plural, fonte está no singular. Fonte é a única nascente de água. Você sabia que a água representa 70% do peso do seu corpo? Sabia disso? Você sabia que se você ficar sem alimento, você pode resistir até 40 dias? Sabia? Agora, se você ficar sem água, você vai resistir 3 dias. A falta de água no organismo reduz o volume de sangue, que é a vida, e provoca a perda de coordenação motora, e começa a provocar, sabe, doenças que te levam à morte. Águas contaminadas nos levam à morte. Águas de fruto de discussão, de inimizade nos levam à morte. Deus quer nos chamar a atenção nessa noite, que águas de poços podem se contaminar, mas a água da fonte da vida não. A água que vem da fonte, que é direta do Pai, sem propriedade de ninguém, essa não te traz contaminação, essa te traz cura, essa é regida somente por Ele, por Senhor, não é regida por homens, não vão ter mãos humanas ou mãos de homens. Sabe, queridos, no Velho Testamento não era pela graça, mas era tudo pelo sacrifício. Era assim pelo esforço. E ali eles só bebiam se cavassem. E aqui eu digo no natural e no espiritual. Mas quando temos a fonte inesgotável, essa sim, ela não traz contaminação. E se você observar no Novo Testamento, tudo foi pela graça. Tudo pela graça. Nada por sacrifício, mas pela graça redentora do Senhor. O véu foi rasgado e tudo se fez novo. Jesus veio quebrar todo o protocolo, todo o legalismo. Jesus veio quebrar tudo aquilo que impedia, tudo que separava você da presença dEle. Jesus veio naquela cruz, não foi à toa, mas veio para me dar vida, e vida com abundância. A palavra do Senhor em João capítulo 7, 38 fala que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a nossa fonte de água viva. Em Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça, mais uma vez graça, da água da vida. Queridos, esses versículos falam, quem quiser, quem tiver. Ele não te obriga a fazer nada, Ele não te obriga a você querer a presença dEle, mas fala, quem tiver, quem quiser, beba de graça da água da vida. Então não é uma imposição, porque o Senhor não é um intrometido de querer enfiar as coisas goela abaixo, mas é uma opção, é uma escolha na minha vida, na tua vida. Aleluia. Sabe, queridos, eu escutava essa palavra e só falava forte ao meu coração sobre relacionamento, sobre vida com Ele. E eu fui buscar alguns textos, né? E você conhece tão bem esse Salmo 42, ele fala assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Por que você está assim, tão triste, a minha alma? Por que está tão abatida dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu Salvador para sempre. Aleluia. Havia uma mulher
Abre comigo em João. Não vou ler toda a história dela, você conhece. Mas havia uma mulher samaritana em que tinha sede. E que ela, na conversa que ela teve com Jesus, Jesus detectou nela que a sede que ela tinha não era uma sede natural. Não era a sede dessa água aqui. Mas era uma sede para curar a sua alma. Era uma água que precisava inundar a sua alma. E Jesus deixava então a Judéia e seguia a Galiléia. E aquele caminho que Jesus fez era um caminho mais curto e não era um caminho normal de um judeu passar. Porque há mais de 700 anos já havia um preconceito entre samaritanos e judeus. Mas Jesus, onipresente, onisciente, onipotente, resolveu ir para aquele lugar, exatamente para aquele lugar, para quebrar essa questão religiosa e racial que separava os judeus dos samaritanos. Então, Jesus quebrou aquele preconceito. E se você estudar a história, o diálogo que os dois tiveram, né? Vamos ler ali um pouquinho, rapidinho, alguns versículos. Olha só, capítulo 4. Versículo 6, havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, em volta de meio-dia. Nisto uma mulher de Samaria veio tirar a água. Pediu Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, pedes para mim uma mulher samaritana? Jesus respondeu, se conhecesses o dom de Deus, e que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Indagou então a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo, onde podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e mesmo assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou, quem beber dessa água, terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então a mulher disse, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Então Jesus pediu, vai, chama o teu marido e volta aqui. Então a mulher olhou, deve ter olhado assustada, não tenho marido. Então Jesus acertou ao dizer que não tem. Pois 5 maridos já tivesse, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Então reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Queridos, essa passagem dá muita palavra, muita mensagem. Dá muita mensagem. Nós podemos ver aqui o quebrar de protocolo de Jesus conversando com essa mulher. Nós podemos ver aqui o coração dessa mulher falando a verdade para Jesus. Nós podemos ver aqui que Jesus era humano e que precisava beber água de verdade. Nós temos vários exemplos para buscar. Sabe, queridos, mas o que mais me chamou a atenção foi um detalhe nessa história. O detalhe do relacionamento. Porque em poucos, eu não sei o tempo que durou, mas em pouco tempo que os dois se relacionaram, o pouco tempo que essa mulher esteve com Jesus, ela se tornou crédula na fonte que matava todas as sedes, seja natural, seja espiritual. E nós precisamos entender que nós precisamos viver o que essa mulher viveu. Por mais que somos de Samaria e Jesus da Judéia, mas nós queremos e precisamos viver aquilo que Deus quer para nós. E Jesus falou para ela, rios de águas vivas fluirão no teu interior. Aleluia. Então, queridos, eu quero dizer nessa noite, que nós sim temos a opção de cavar poços. E foi aí que Deus me pegou. Porque nós, como crentes do Senhor, nós em todo momento estamos trabalhando.
E é aí que pegou a gente. É aí que o Senhor quer eliminar isso da nossa vida. Nós nos preocupamos tanto. Hoje mesmo tivemos uma reunião com o grupo de serviço, primeira reunião, né? Foi uma bênção. Precisa sim, a igreja precisa se organizar, a igreja vai começar a crescer, né? Logo vai ter o grupo de louvor já ensaiando, os professores de crianças. Mas o Senhor quer ministrar ao nosso coração, chega de cavar poços. O Senhor quer ministrar a nossa vida nesta noite, chega de tanto exercício onde você não precisa. Chega de tanto esforço, talvez inútil. Nós temos sim a opção de cavar poços e buscar água naquele lugar. Mas por que vamos nos esforçar em cavar poços, se podemos ter dentro de nós rios de águas vivas? Águas que vão fluir no nosso interior. Isso fala de intimidade, queridos, igreja do Senhor. Isso fala de comunhão com Ele todos os dias. Sabe, queridos, é como eu falei no começo, a gente esteve lá nos Estados Unidos domingo passado naquele culto, e a pastora ministrava exatamente aquilo que a gente falou outro dia, que o povo se contenta por muito pouco. Eu vou à igreja no domingo, eu tenho oração na quarta, na terça nós temos o projeto da sopa, na sexta nós temos o culto lá no Jair, na quinta lá no Emerson. Então a gente se contenta, mas você entende que não é só isso? Entende que não é você só ir à igreja e você só vir sentar, ouvir a palavra, cantar e ir embora? Consegue entender? A gente pode ter um monte de argumento, eu mesmo tenho. Eu trabalho, eu tenho a família, eu tenho a empresa, mas não tem argumento que você faça contra aquilo que Deus quer para a tua vida, que é relacionamento com Ele, que é intimidade com Ele, amado. É somente tendo intimidade com Ele que vamos crescer nele. É somente tendo intimidade com Ele que vamos nos amadurecer nele. Então, o Senhor chamou minha atenção. Não é errado cavar poços, não. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos entender que os rios, que essas águas estão dentro de nós, estão muitas vezes paradas. Precisam ser reativadas essas águas dentro de você, amado. Gaste tempo sim com a palavra. Gaste tempo sim em oração, em busca nele. Porque é isso que vai fazer você um homem, uma mulher vencedor nele. Aleluia. Eu quero dizer para você que, simplificando tudo que eu falei, eu quero dizer para vocês nessa noite que nós precisamos nos relacionar com Ele, só isso. E nós precisamos ser amigo dEle, que nós precisamos ter intimidade com Ele, de convidar Ele para almoçar conosco, ou também de tomar banho comigo, de escolher a roupa que eu vou à igreja. Essa é a intimidade que eu sonho em ter com Ele. Porque eu sei que quando estou nele, Ele está em mim. A glória faz por mim e eu não preciso cavar e não preciso fazer mais nada. Então, nesta noite, queridos, simplificando tudo, nós precisamos entender e amadurecer que eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ser amigo dEle, de meu amado Jesus. Aleluia. Fique em pé nesta noite. Eu não sei se você entendeu bem a palavra. Talvez eu me confunda. Talvez eu me baralhei, mas... Não dá para você sair daqui como você entrou nessa noite. Não dá. Alguma coisa precisa acontecer dentro do teu interior aí. Essas águas que talvez estão paradas, elas precisam borbulhar, elas precisam se agitar, elas precisam de novo se agitar. Oh, shakatalaramachalaramachaias. Fecha os teus olhos nessa noite. Nós queremos orar pela tua vida. Talvez você esteja cavando poços em áreas da sua vida que você já tem até cansado,
O Senhor quer te dizer nessa noite: descansa, busca primeiro a mim, e o mais eu vou fazer por você. O Senhor quer te dizer essa noite. Talvez são áreas na sua vida que você tem batido de frente e não tem saído do lugar. O Senhor quer trazer uma visão completa para a sua vida, amado. Eu quero dizer que quando você criar a intimidade com Ele, a vida com Ele, todas as portas vão se abrir para você. Tudo aquilo que você precisa vai acontecer. Porque não é mais você o controlador de todas as coisas, mas é o Senhor que vai ter o controle sobre a tua vida por completo. Mas nós precisamos, como igreja, entender isso. Entender que não são número de pessoas, não é uma igreja maravilhosa ou linda, não é uma palavra bonita, não é, mas é a presença dEle que precisa ser a diferença nessa igreja, nas nossas vidas. E quando eu falo de igreja, é eu e você, querido. Não são as paredes, mas somos nós, a igreja do Senhor. Fecha os teus olhos nessa noite. Fecha os teus olhos nessa noite. Talvez se você nesta noite precisa de se render a Jesus, pedir perdão em primeiro lugar, porque você não tem tempo para Ele, você não tem mais lugar para Ele. Você tem tempo para viajar, ou talvez tempo para trabalhar, ou tempo para o lazer, mas não tem tempo só para Ele. Talvez é os 15 minutos do dia que sobra, que você tem com Ele. E o Senhor nesta noite nos pede em sermos amigos dEle. Então eu quero te convidar, peça perdão a Ele, peça perdão a Jesus. Jesus, me perdoa, porque o tempo que eu tenho para o Senhor são sobras, e o Senhor não quer a sobra. O Senhor quer a minha vida completa. O Senhor quer de maneira sobrenatural me abençoar aonde eu estiver, como Isaac era abençoado. Oh, queridos, há uma coisa só a fazer nessa noite. Há uma coisa só a fazer nessa noite: pedir perdão a Ele, me quebrantar diante dEle, deixar que Ele fale ao teu coração. Aleluia. Senhor, nós clamamos nessa noite, nós pedimos perdão nesta noite, porque muitas vezes, Senhor, nos ausentamos do lugar que precisamos estar, que é diante do Senhor, que é na tua presença. Oh Espírito Santo, te pedimos perdão nesta noite, porque muitas vezes relaxamos, porque muitas vezes deixamos de lado a nossa devocional, a nossa intimidade com o Senhor. Ensina-me a dar passos práticos. Ensina-me, Senhor, se eu orava 10 minutos, eu começo a orar a 15. Se eu orava meia hora, eu começo a orar a 1 hora. Se eu orava 1, eu começo a orar 2. Se eu lia um capítulo, eu começo a ler a 2. Ensina-me, Senhor, a quebrar protocolos na minha vida. Ensina-me a ser organizado com o tempo de devocional. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, é isso que eu peço nessa noite. Ensina-me, Senhor. Oh. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Faz essa oração nessa noite. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos
longe de ti. Deixa teu rio passar em mim. Deixa o rio passar sobre a tua vida. Curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida. Nossa, Senhor. E curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Faz em mim o teu querer. Levante as suas mãos essa noite. Oh, faz em mim, faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio Passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, Das cadeias que me prendiam, não me prendem mais, em nome de Jesus. sem mim o teu querer. Deixa o rio passar em minha vida. Deixa esse rio. Curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Eu quero ministrar algo que o Senhor falou ao meu coração. Aquele povo no Velho Testamento, eles sabiam que eles precisavam cavar poços. Se eles quisessem ter água, eles precisavam cavar os poços. E quando Jesus veio e ele ofereceu uma fonte, ele veio com tamanha graça, que hoje nós temos usado essa graça errado. Nós achamos que é tudo muito fácil, nós achamos que está tudo muito pronto, e nós nos esquecemos que ainda existe um preço a pagar. Não é um preço de sangue, não é um preço de esforço, mas é um preço de buscar a face do Senhor, mais e mais e mais e mais a cada dia. Nós não podemos usar a graça errado. Existe um reino a ser conquistado, existem nações a serem conquistadas, existem pessoas morrendo sem essa graça, e nós que a temos usado errado. Aquele pastor, ele contava a história de homens, muitos deles brasileiros como nós, que ganham $50 por mês para estarem lá em nações
que tem 500 convertidos, 300 convertidos, ou em nações que não têm ouvido falar o nome de Jesus em lugar nenhum. E ele foi à casa de um desses pastores, e quando ele chegou lá, o pastor veio receber com toda alegria, e ele começou a estranhar que a esposa do pastor não vinha. Ele perguntou: mas cadê sua esposa? E ele, muito constrangido, falou: ela está no quarto. É que para receber o Senhor, ela lavou o único vestido que ela tinha. Ela está esperando ele secar para poder vestir e vir e receber o Senhor. E nós temos aberto nosso guarda-roupa cheio de roupa a cada domingo e reclamando que não tem o que vestir. Quando tem pessoas que estão gastando a sua vida, gastando os seus dias em lugares desertos, em lugares onde eles estão diante da morte, pessoas que têm sido fuziladas, e nós nem sequer oramos por eles, nós nem sequer nos lembramos dele no nosso dia, porque nós temos uma graça e temos desfrutado dela erradamente. E se nós não entendemos isso como igreja, nós estamos gastando os nossos dias com o que não tem propósito eterno. E nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. E ainda existe um preço a pagar, que é deixar tudo para estar na presença de Deus. Tudo aquilo que tem ocupado o seu coração, tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus, tudo isso precisa ser deixado. Nós precisamos deixar de cavar poços, de fazer do nosso jeito, de fazer no nosso braço. Nós precisamos nos tornar rios de águas vivas, mas não desfrutar errado da graça de Deus, não entender errado os propósitos de Deus, e não nos esquecemos que ainda existe um preço, o preço de deixar tudo, cada um tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Se você não tem feito isso aí no seu lugar, peça perdão ao Senhor. Se você não tem carregado essa cruz, se você não tem negado a si mesmo, peça perdão ao Senhor. Você não precisa levantar sua mão, você não precisa vir aqui à frente. O Senhor ouve a tua oração. Se reconcilie com o Senhor, peça perdão de dias gastos inutilmente, de murmuração feita indevidamente. Nos perdoa, Senhor, por nos perdermos, Senhor Jesus, por usarmos a Tua graça para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer, usarmos a Tua graça para pecar sem medo, para pecar sem temor, para deixar a Tua glória ir, Senhor Jesus, porque entristecemos o Teu Espírito. Oh, tem misericórdia de nós, Senhor, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Ela é a causa de permanecermos vivos, mesmo com tamanha dureza de coração. Nos perdoa, Senhor Jesus, porque os nossos olhos não estão naquilo que é eterno, estão aqui perdidos em coisas naturais, Senhor Jesus. Dá-nos entendimento do Teu reino. Nós queremos ser transformados e viver para o Teu reino. Senhor, nos perdoa, Senhor, mas transforma o nosso interior, Senhor Jesus. Senhor, queremos encontrar o lugar da Tua presença, o lugar do Teu esconderijo e habitar nele, Jesus. Deixa o Teu rio passar, Jesus. Nos transforma como fontes nessa cidade, Senhor Jesus. Cada fonte aqui sendo plantada no meio das famílias, no meio das empresas, por São José toda, Senhor, fontes, fontes que não podem ser contaminadas, fontes que não podem ser poluídas, Senhor Jesus, fontes que jorram águas vivas, Pai. Deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem.
Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a igreja do Senhor. A igreja do Senhor em São José. Colocamos as igrejas que existem nessa cidade. Batistas, presbiterianos, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus. As igrejas que eu não me lembro agora, que a Tua glória estejam nessas igrejas. Que o Teu fluir estejam ministrando nessas igrejas. Que os pastores dessa cidade se unam em prol ao reino de Deus. Deus, nós profetizamos a unidade da igreja. Nós profetizamos a unidade da igreja nessa cidade, na grande Florianópolis. Abençoa, Senhor, os sonhos, os projetos. Faz com que a Tua igreja entenda o propósito do Senhor. Faz com que nós possamos entender o propósito. E eu coloco a vida da igreja de Betel. Aí colocamos Betel diante do Senhor. Senhor, que cada um nessa noite possa não sair daqui como chegou, mas que possa sair daqui com uma expectativa aumentada no Senhor. Oh, que esses rios, que essas águas venham borbulhar, oh, venham se agitar no nosso interior. Águas que curam, águas que saram. Oh, que eu possa usar essas águas, Senhor, para abençoar o meu vizinho, para abençoar a minha família. As águas que são do Senhor. Oh, amadurece as nossas vidas em Ti, meu Rei. Amadurece sim, meu Rei, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Dá um abraço no seu irmão agora. Deseja a Ele os rios de Deus sobre a vida dele. As águas que curam, as águas que saram. Oh, ministra a vida do seu irmão nesta noite. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus.